Muito bem, amigos. Depois de corrigir a bateria, né, trocar a bateria com extrema urgência, aqui estamos nós de volta para darmos prosseguimento à nossa matéria de Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Professor, como tu martela no número da lei? Claro que eu martelo, pessoal. Primeiro, para os senhores nunca esquecerem, não esquecerem hipótese alguma. E em segundo lugar, para entenderem que essa lei não foi revogada como muita gente pensa, certo? Ela apenas teve uma atualização, uma incrementação agora no ano de 2021. Apenas isso, ok? O pacote anticrime, a Lei 13.964, é isso que eu ia falar, né? Quando eu parei na aula passada, no bloco anterior, trouxe mais um instituto despenalizador para algumas infrações. Só que agora não apenas para infrações de menor potencial ofensivo, mas para outros. Olhem o que o 28A diz do Código de Processo Penal. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente, certo? E aí, claro, existem umas limitações. Que estão no parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível transação penal, aí tem que se aplicar a transação. Se o investigado for reincidente, não pode. Se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada, profissional, os criminosos profissionais, punguistas, por exemplo, batedores de carteira, exceto significantes, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução, transação ou suspensão condicional, e nos crimes da Lei Maria da Penha, certo? Então surgiu um novo. Tudo isso que eu falei para vocês se enquadra e se encaixa, pessoal. E agora a gente volta para o nosso slide. Tudo isso se encaixa em tese no artigo 19. Por que cabe transação penal? Porque é uma infração de menor potencial ofensivo. 6 a 10 meses. Olha a pena máxima. 10 meses, ela é inferior a 2 anos. Cabe suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099 de 95? Cabe. Por quê? Porque a pena mínima é inferior a 1 ano, é de 6 meses. E aí não importa a pena máxima, inclusive. E cabe acordo de não persecução penal do pacote anticrime, lá do Sérgio Moro, que alterou o Código Penal? Cabe. Por quê? Porque a pena mínima é inferior a 4 anos. É 6 meses. Então tudo é cabível aqui. Esses 3 institutos, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Os 2 primeiros, transação penal e suspensão condicional do processo, são cabíveis pela Lei 9.099 de 95. O segundo, acordo de não persecução penal, Lei 13.694 de 2019, que está agora no Código Penal, artigo 28A. Certinho? Maravilha. E ainda temos aqui mais uma que é ação penal pública incondicionada.
O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quem vai processar criminalmente ou dar o pontapé inicial para a persecução penal desse sujeito, isso se ele quiser ser processado, né? Porque com tanto instituto despenalizador que a gente tem aqui, né? Com tanto instituto despenalizador, o sujeito só se ele quiser provar a inocência de tudo que é jeito. Porque o camarada, ele primeiro pode receber um acordo de não persecução penal. Depois ele pode receber uma proposta de transação penal. Depois ainda ele pode receber uma proposta de suspensão condicional do processo. E depois ainda, se ele já for processado, na audiência de instrução e julgamento, ele ainda pode mais uma vez obter a proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo. Se ele recusar tudo isso, aí sim ele vai sofrer o processo. E no final, ele ainda poderá ser absolvido. Mas suponhamos, pessoal, aqui, certo, que ele vá para o pau, que ele vá para o embate. Ação penal, a persecução é pública. Pública quer dizer o quê? Que o titular é o Ministério Público. É isso que quer dizer. O titular é o Ministério Público. Certo? Ministério Público. Ah, professor, mas pelo que eu vi do 19, constitui crime representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário. Esse cara não é o sujeito passivo? Se ele é o sujeito passivo, por que não é ele quem vai processar o agente? Por que não é ele quem vai processar o representante? Porque a ação penal é pública. E como é que eu sei que a ação penal é pública? Porque a lei silencia quanto à ação penal. Ela não diz que a ação penal é. E toda vez que ela silencia, a ação penal é pública. É por isso. Certo? Nesse tipo de crime, pessoal, do artigo 19, nós temos dupla subjetividade passiva. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser dupla subjetividade passiva? Que nós temos dois sujeitos passivos. Sujeito passivo direto ou imediato e sujeito passivo indireto ou imediato. Quem é o sujeito passivo direto ou imediato? É o agente público ou terceiro beneficiário. É a pessoa física. É o ente físico que sofre as consequências desse crime. Certo? É o caluniado. Sujeito passivo indireto ou imediato? É o MP... aliás, desculpem. É o Estado.
certo? Indireto ou imediato é o Estado, meus amiguinhos. É o Estado, certo? Porque ele sofre as consequências. Aqui, nesse caso, é a administração da justiça, que recebeu um trote, né? Ela recebeu um trote. É um ato caluniador. Certo? Ela recebe um trote, ela vai receber algo, talvez daqui a pouco ela vai tomar uma medida preliminar e era falsa, era um fake, certo? Como o Estado é interessado, como o Estado é um sujeito passivo indireto ou imediato, a ação penal é pública. E quem vai processar o representante não é o agente público, não é o terceiro beneficiário, é o Ministério Público. Por quê? Porque é o Ministério Público que nas ações penais representa o Estado e a sociedade. Bom, só que eu não parei por aqui, não é verdade? Eu disse aqui no quadro que a ação penal é pública incondicionada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ministério Público, ele oferece a chamada denúncia. E ele vai oferecer a denúncia independentemente se o agente público ou o terceiro beneficiado queiram. Mesmo que eles digam assim, MP, eu conheço o cara que fez essa acusação contra mim. Eu conheço o sujeito que representou contra mim. Esse cara, eu estou fazendo as pazes com ele. Eu não quero que tu denuncie ele. O promotor de justiça, membro do parquê, membro do Ministério Público, vai dizer assim, eu não posso aceitar o teu pedido. Eu represento o Estado. Eu tenho que denunciá-lo. Eu preciso, por atribuições legais, eu preciso oferecer a denúncia. Pouca gente entende essas atribuições do MP. Aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, teve o famoso caso da Boate Kiss. Muita gente entende nesse transcurso que o Ministério Público teve sede vingativa, que o Ministério Público buscou a condenação e a prisão dos envolvidos, dos acusados, dos condenados por sede de vingança. Não. Isso é atribuição legal. Isso é atribuição do Ministério Público. Ele, por lei, tem que agir dentro das suas convicções. Então, se eles estão convictos daquilo que estão fazendo, eles têm que agir daquela forma. Eles têm independência funcional e eles não agem em nome deles. A promotora que atuou naquele júri, doutora Maria Lúcia Calegari, e o promotor, doutor Davi Medina Silva, eles não agiram em nome deles. Eu, doutor Davi, não. Eu, o Ministério Público, estou denunciando. O Ministério Público está requerendo a condenação. O Ministério Público está pedindo a prisão dos condenados. Aqui é a mesma coisa do artigo 19. É o Ministério Público que está pedindo a condenação dos envolvidos, de quem comete esse tipo de crime. Certo? Muito bem. Vamos matar agora, meus amigos, aqui o artigo 19, que é o mais importante, né? Vamos matar o 19 agora. Duvido que errem alguma questão do 19. Vamos entender agora o que é esse crime, né? Porque eu falei um monte de característica dele. Eu falei um monte de características dele. Vamos entender o que seria esse crime, no fim das contas. Prezados, vocês têm que entender o seguinte. É um crime quando um indivíduo, uma pessoa, qualquer pessoa, representa, ou seja, pratica os atos legítimos de representação contra um agente público ou terceiro, quando o autor, que é esse cara que representa, sabe que esse agente público ou terceiro é inocente. Então, olha só, a lei diz o seguinte, a lei diz,
Vamos combater os atos de improbidade. E para combater os atos de improbidade, qualquer pessoa pode representar contra alguém por ato de improbidade. Mas o mesmo legislador imaginou que isso poderia gerar revanchismo, que isso poderia caracterizar atos de vingança. Que isso poderia caracterizar atos de vingança, não é verdade? Então ele diz, vamos cuidar para as chamadas comunicações falsas de crime. Tem alguém passando bem baixinho pela câmera, mas não tem problema, faz parte da vida. Não apareceu na câmera, não tem problema. Muito bem. Olha só, pessoal, vejam que interessante aqui. O que nós temos no artigo 19, tá? É uma comunicação falsa de crime. Então eu vou escrever aqui do ladinho. Tem a rúbrica marginal, alguém vai dizer, o que é isso, professor? Rúbrica marginal é quando alguns crimes têm a previsão em cima. Esse aqui não tem. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Código Penal, vocês vão ver que o Código Penal, na parte especial, quando ele traz uma série de crimes, ele traz rúbricas marginais. Por exemplo, quando fala dos crimes contra a pessoa, ó a rúbrica marginal do 121, homicídio simples. Quando eu vou, por exemplo, no 123, infanticídio. Perceberam? Só tem um detalhe. Quando eu estou na lei, aqui está a lei 8429, a lei de improbidade, só que não está nos slides aqui, né? Vocês podem ver que não tem rúbrica marginal. Não tem rúbrica marginal. Certo? Não tem. Todavia, vocês precisam saber que o artigo 19 é uma modalidade de comunicação falsa de crime. Por quê, pessoal? Por que é uma modalidade de comunicação falsa de crime? Aliás, vamos melhorar. É uma comunicação falsa de ato de improbidade. Certo? Comunicação falsa de ato de improbidade. Ou seja, eu represento dizendo, sabe o João? Sabe o João, aquele agente público? Ou então, sabe o João, aquele terceiro interessado? Pois é, ele praticou um ato de improbidade porque ele recebeu dinheiro público. Ou seja, um ato de improbidade de enriquecimento ilícito. De enriquecimento ilícito. Ok? Ele leva a esposa para o motel com o veículo de serviço. Outro exemplo. Tá? Pois é, prezados,
que vocês têm que cuidar aqui? A gente precisa fazer uns comparativos para não ser pego em prova. Que comparativos são esses? Eu vou botar aqui. É o artigo 19 da lei. Nós estamos na lei 8429, né? De 92, versus o artigo 339 do Código Penal, versus o artigo 340 do Código Penal. E eu vou dar uma dica de mestre para vocês agora, para que os senhores não errem isso na prova de jeito nenhum. Para que os senhores não errem de forma nenhuma na prova. Certo? E não vão errar. Seguindo essa regrinha que eu vou estabelecer agora para vocês, os senhores não irão errar. Que regrinha é essa? Pessoal, o 339 leva um nome. É o crime de denunciação caluniosa, certo? O 340 leva um nome. É o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Esses dois têm rúbrica marginal. Esse aqui não tem. O que os três crimes têm em comum? Os três têm em comum a figura do dolo direto. Dolo direto. Dolo direto. Dolo direto. Boa questãozinha para cair em prova. Dizendo, por exemplo, que o crime do artigo 19 admite o chamado dolo eventual. Aliás, que também está na moda agora por causa do julgamento da Boate Kiss. O que é, senhores, o dolo eventual? Com o perdão da palavra, é o chamado foda-se. Ou seja, tu até prevê a consequência ruim, mas se acontecer azar, eu não me importo. Pode acontecer. Certo? Bom, quando a gente vem para o artigo 19, e aí eu vou para o slide, vamos aqui para o nosso querido e amável slides. Vocês vão ver que o 19 diz: 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então ele tem que ter o dolo de representar sabendo que aquela pessoa é inocente. Se esse artigo permitisse o dolo eventual, ele diria assim, ó: constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiado quando o autor da denúncia o sabe ou devia saber inocente. Mas não diz sabe ou devia saber inocente. Não diz isso.
Perceberam? Então não admite dolo eventual, é só dolo direto. Se a gente pegar o 339, que é o crime de denunciação caluniosa, Código Penal Brasileiro, artigo 339, que é o que nós estamos fazendo o comparativo. Vamos lá, vamos que vamos, estamos chegando nele. Denunciação caluniosa. Ah, professor, é um crime novo de 2020? Não, ele é antigo, só que em 2020 teve uma alteração dele, com a Lei 14.110. Olha o que diz. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? De inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. O que é o ato ímprobo? É o ato de improbidade de que o sabe inocente. Vejam, não é o ato, meus amigos, de que eu sabe ou deveria saber inocente. Então não admite dolo eventual. Reclusão, e vejam a pena. A pena não é, senhores, de 6 a 10 meses e multa. E não é de detenção. É reclusão de 2 a 8 anos e multa. Perceberam? De 2 a 8 anos e multa. E a comunicação falsa de crime ou contravenção, que está no artigo 340, também com a rúbrica marginal, provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção penal que sabe não ter verificado. Perceberam? Não é. Sabe ou deve saber. Então, se o indivíduo chega na delegacia e diz, olha, aconteceu um crime aqui na esquina. A polícia chega na esquina e não teve crime nenhum. Em tese, comunicação falsa de crime. Mas no desenrolar da investigação, descobre que o indivíduo achou que tinha ouvido tiros. Ele achou, ele não teve o dolo direto. Ele não cometeu o crime do 340. Ele informa as autoridades que o indivíduo praticou um ato de improbidade, porque estava jogando paciência, por exemplo, em vez de trabalhar. Tá? Bom, o que acontece? A polícia está investigando ou o artigo 19 da Lei 8429 ou denunciação caluniosa do 339. E chega à conclusão que o indivíduo acreditou naquilo, não fez com o dolo direto, não é nenhum dos dois crimes também. Da mesma forma, pessoal, não há esses crimes na forma culposa. Não há culpa. Não há o crime do artigo 19 na forma culposa, não há denunciação caluniosa culposa e não há comunicação falsa de crime ou contravenção culposa. Esses crimes são punidos somente a título de dolo e dolo direto. Ah, professor, como? Por quê? Como é que eu sei isso? Porque os tipos penais eles são feitos só a título de dolo. Única e exclusivamente a título de dolo. Certo? Só. Quando tem previsão culposa, a lei tem que dizer.
como é o caso do homicídio culposo, da lesão culposa, do peculato culposo. Nesses casos aqui não tem. Bom, mas aí vem a questão. Um sujeito vai em um órgão público, tá? E diz assim: eu quero sacanear com o Ariosvaldo. Eu quero me vingar dele porque ele pegou a minha mulher. Eu sei que o Ariosvaldo é um agente público. Ok? Então eu digo, o Ariosvaldo é ímprobo. O Ariosvaldo é ímprobo. Ou seja, ele praticou um ato de improbidade administrativa. E eu tenho certeza que ele não praticou. Ah, professor, tem que ter acontecido o ato, mas eu sei que o cara é inocente. Talvez o ato nem tenha acontecido. Ou tenha acontecido e eu sei que é outra pessoa o responsável. Não importa. Não interessa. O que interessa é que eu sei que aquela pessoa é inocente. Seja porque o fato não aconteceu, seja porque eu sei que é negativa de autoria. Que não é ele o autor. Mas eu fui lá e falei, praticou um ato de improbidade. A pergunta é, que crime esse sujeito que falou do Ariosvaldo cometeu? O crime do artigo 19, o crime do artigo 339 ou o crime do artigo 340? Bom, primeira coisa, qual é a primeira coisa que nós temos que ver e que tu tem que saber como critério? Tu tens que saber, meu chapa, qual é o fato que foi atribuído, certo? Qual foi o fato atribuído? O fato atribuído perante o Estado, porque se não foi perante o Estado, o máximo é calúnia, né? Mas foi perante o Estado. O fato é de improbidade? Resposta. Sim, foi o caso. É de improbidade. Se é de improbidade, eu elimino o 340. Porque o artigo 340 é comunicação falsa de crime ou contravenção. Não é comunicação falsa de crime, contravenção ou ato de improbidade. Podem ver o que o 340 diz. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter verificado. Não tem aqui, pessoal, ato de improbidade. Só que, se a gente pega o 19, o 19 constitui crime a representação por ato de improbidade. Certo? Ato de improbidade. E se eu pego o 339, também fala ação de improbidade, imputando-lhe ato ímprobo. Como é que eu sei agora? Fácil. Se da representação resultou algum desses procedimentos aqui, o fato é mais grave. E o crime não é o do 19. O crime é o do artigo 339 do Código Penal. Então, para ser o 19, tá? Para ser o 19, pessoal, esse aqui, primeira coisa, tu tem que representar por um ato de improbidade. Se for crime ou contravenção, tá fora. Segundo, não pode dar causa àqueles procedimentos do 339, principalmente ação de improbidade administrativa, né? Certo? Que aí a pena é de 2 a 8 anos, é bem mais grave. Desculpem. Se deram conta? Inclusive o 339 tem uma crítica que eu gostaria de dividir com vocês. Tem quem diga que essa lei 14.110 de 2020, e cuidado, eu não estou dando a minha opinião aqui, eu estou dizendo que é uma crítica que surgiu. Não estou dizendo se é bom ou ruim, não entro nesse mérito. Aliás, nem pensei nisso ainda. Dizem que é uma lei que entrou em vigor para evitar, para intimidar as pessoas de representarem contra atos de improbidade.
Será? Não sei. Não sei, honestamente não sei. Mas enfim, é bom então que todo mundo cuide esse detalhe e essas regrinhas. Para ser o 19, então, o sujeito simplesmente tem que ir lá, ele é punido por ter representado contra alguém por ato de improbidade, e esse alguém é agente público ou terceiro beneficiado, sabendo que essa pessoa é inocente. Ok? Bom, dito isso, pessoal, eu me atrevo a dizer para vocês que o caput do artigo 19 está resolvido. E a gente se ocupou bastante disso, eu sei que a gente se ocupou bastante, mas a gente tinha que se ocupar bastante mesmo, porque ele é um dos artigos mais importantes da Lei de Improbidade. Nós temos agora mais 1 ou 2 blocos só para completar a aula 7, mas que são importantes também. Mas isso, obviamente, já vai ser assunto, prezados, para outra oportunidade, tá? Para um outro vídeo onde nós vamos falar para o nosso bloco E, onde nós vamos falar então sobre o parágrafo único, o artigo 20 e os demais que vão vir aqui na sequência dos slides. Certinho? Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma aguinha, vamos dar uma relaxada, daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.